Queria ver se eu consigo diminuir aqui as telinhas, porque elas ficaram bem aqui, que elas ficaram bem em cima. Vou botar para cá. Agora eu acho que vai dar certo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Fernanda, Rafael, Alan, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês e falar um pouquinho a respeito de hemocromatose hereditária. Ao final, a gente pode, então, trocar aí algumas ideias, fico à disposição, meu e-mail vai ficar aí também, e a gente ainda vai se encontrar semana que vem. Como falei para o Rafael, a ideia é que a gente fortaleça cada vez mais aí essa parceria, que é muito bom estar de volta em contato com Belém. Bom, a ideia de hoje dessa apresentação é que a gente fale um pouquinho, lembre da homeostase do ferro, da definição de hemocromatose, da epidemiologia, diagnóstico e tratamento. Então, lembrando um pouco da homeostase do ferro, a origem do ferro vem então de duas fontes principais. Uma do lúmen, né, intestinal, através do ferro não M e M. O ferro não M, principalmente aquele advindo dos vegetais, cereais, que vai chegar aí na forma de ferro férrico, ele é reduzido para a forma de ferro ferroso e vai ser então transportado para dentro do enterócito pelo transportador DMT1. E a forma de ferro M, que está presente nas carnes, na carne vermelha, e que vai também chegar na luz do odenal e vai ser transportada para dentro do enterócito através de um outro transportador, que é o HCP1. Tá? Uma outra fonte de ferro é o macrófago, através da eritrofagocitose. Então, aquelas células senescentes, né, aquelas hemácias senescentes, vão ser fagocitadas e então esse ferro vai ser reciclado. Esse ferro, então, que está dentro do enterócito ou do macrófago, ele vai ser transportado para o plasma. E através de que forma? Tá? Através de um transportador de uma proteína chamada ferroportina. E a ferroportina, então, vai fazer esse transporte do ferro para o plasma e esse ferro vai ser novamente oxidado, ele vai voltar para aquela forma de ferro férico, seja através da hepaestina, no caso do enterócito, ou da ceruloplasmina, no caso do macrófago. Chegando, então, no plasma, esse ferro vai se ligar à proteína carreadora, que é a transferrina, e vai se transformar, então, na holotransferrina, que é a transferrina ligada ao ferro. Esse ferro ligado à transferrina, então, ele vai ser transportado à medula óssea, para poder esse ferro, então, ser liberado e participar da formação de novas hemácias, e também ele vai ser transportado para dentro do hepatócito através de um receptor chamado TFR1. De acordo com a quantidade de ferro que eu tenho no hepatócito, vai haver a produção de um hormônio, que é a hepcidina, pelo fígado. Qual que é o papel desse hormônio hepcidina? Ele induz a degradação da ferroportina, controlando, então, a exportação do ferro. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho muito ferro, tá? Eu tenho uma maior produção da hepcidina. Com isso, eu tenho degradação da ferroportina e eu tenho menor quantidade de ferro liberada para o plasma. E assim é feito esse controle de exportação de ferro. Então, essa é a homeostase normal. A transferrina, que é essa proteína carreadora que está ali no plasma, ela vai então ter sítios de ligação com o ferro. Mas percebam vocês que esses sítios eles não estão totalmente ligados. E aí, então, a gente vai ter a saturação de transferrina, que é dada pela relação entre ferro e transferrina. E essa saturação normal fica entre 20% e 45%, deixando, então, sítios de ligação livres. Quando eu tenho a hemocromatose hereditária, eu vou ter a sobrecarga de ferro. Isso é um fato. A questão é que na hemocromatose hereditária, a sobrecarga de ferro ela é de origem genética. E ela é causada pela deficiência desse hormônio
epsidina, que é produzido pelo fígado. E isso pode ser tanto por redução da produção da epsidina ou por redução da atividade da ligação da epsidina com a ferroportina, que lembre que está ali no enterócito e no macrófago, transportando o ferro de dentro da célula para o plasma. E aí, quando a gente fala em causas genéticas, que causas seriam essas, né? A principal seria o polimorfismo no gene HFE, tá? Mas a gente também tem causas mais raras, que são conhecidas como não HFE, em que eu vou ter polimorfismos em outros sítios, tá? Que poderia ser da epsidina, na hemojuvelina ou no receptor de transferrina. Mas são realmente doenças bem mais raras. E o que acontece na hemocromatose hereditária? Então, uma vez a gente lembrando como que é a homeostase normal do ferro e lembrando que a epsidina é um hormônio muito importante aí na regulação desse transporte de ferro para o plasma, quando eu tenho a hemocromatose hereditária, seja por mutação, por polimorfismo, em qualquer um desses genes, o que vai acontecer é que eu vou ter uma redução dos níveis de epsidina. Tá? Tendo essa redução dos níveis de epsidina, o que acontece? Eu aumento a atividade da ferroportina. Eu aumentando a atividade da ferroportina, eu tenho uma maior liberação de ferro, tanto dos macrófagos quanto dos enterócitos para o plasma. E isso vai fazer com que eu tenha o quê? Um aumento de ferro no plasma e, portanto, um aumento na saturação da transferrina. Então, lembre que a transferrina apresentava vários sítios livres e conforme eu vou tendo um influxo maior de ferro para o plasma, esses sítios vão sendo ligados e essa saturação, então, passa a ser maior, ela aumenta e ela passa a ser maior do que 45%, que é o nosso limite superior, né, da normalidade da saturação da transferrina. O que acontece é que quanto mais eu tenho saturação de transferrina, ou seja, quanto maior essa saturação, eu começo a ter ferro não ligado à transferrina, que são os chamados NTBI, que é a sigla em inglês. A questão desse ferro não ligado à transferrina é que ele vai rapidamente para o fígado. E ele é um dos responsáveis, então, pela sobrecarga de ferro no fígado. E aí, conforme a saturação de transferrina vai sendo cada vez maior, ou seja, quanto mais influxo de ferro eu tenho para o plasma, mais ferro ligando a transferrina, maior essa saturação e ela ultrapassa os 75%, além do NTBI, né, eu vou ter uma forma específica de NTBI, que é o ferro plasmático reativo. E qual que é o problema desse ferro plasmático reativo? É que ele é o responsável pela toxicidade. Por quê? Porque ele produz os ROS, né, as espécies reativas de oxigênio, que vão ser responsáveis pelo dano tecidual. E aí, essas formas, né, de ferro não ligado, elas vão ser transportadas para dentro de células específicas, particularmente fígado, coração e pâncreas, que são os principais órgãos acometidos, então, pela hemocromatose hereditária. Bom, então, resumindo, o que acontece na hemocromatose hereditária? Sobrecarga de ferro, de origem genética, diferentes genes, principal polimorfismo do gene HFE, que vai ter como consequência deficiência de epsidina e, portanto, eu vou ter um influxo maior de ferro para a circulação, aumento da saturação de transferrina, sobrecarga de ferro hepático. Mas percebam que eu não tenho sobrecarga no baço, tá? E o que não é hemocromatose? Não é hemocromatose quando eu tenho sobrecarga de ferro de causa adquirida. E que causas poderiam ser essas? Múltiplas hemotransfusões ou então aqueles pacientes que fazem suplementação de ferro parenteral, como renal crônico, né, que muitas vezes precisa ficar fazendo suplementações de ferro. E aí nós temos causas adquiridas de sobrecarga de ferro. Isso não é hemocromatose. Outra situação importante no ponto de vista de nomenclatura seria uma situação em que eu tenho sobrecarga de ferro de origem genética, mas que também não é hemocromatose. Por quê? Porque ela é de origem genética, mas ela não tem relação com deficiência de epsidina. Ela tem relação com outros mecanismos de sobrecarga de ferro.
Então, dentre essas situações, a gente tem, por exemplo, a doença da ferroportina, que eu vou mostrar um pouco mais em detalhes para vocês à frente. Bom, conhecendo isso, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito da hemocromatose hereditária mais frequente, que é aquela associada ao gene HFE, genética com deficiência de hepcidina. O principal polimorfismo é o C282Y, que foi descrito em 1996. Ele está presente no braço curto do cromossomo 6 e é responsável pela substituição da tirosina pela cisteína na posição 282 do aminoácido. Esse polimorfismo ele é responsável por 80% a 85% dos casos quando encontrado em homozigose. Existem outros polimorfismos no gene HFE que também foram posteriormente identificados, como a substituição do aspartato pela histidina na posição 63 do aminoácido e a substituição da cisteína pela serina na posição 65 do aminoácido, mas que tem um impacto muito pequeno com relação à sobrecarga de ferro. E qual a frequência desses polimorfismos? Bom, de maneira geral, ele é um polimorfismo de caucasiano. Então, percebam aqui nesses levantamentos de frequência de homozigose, de heterozigose do C282Y e da heterozigose composta C282Y e H63D, que ele é mais frequentemente, né, encontrado na Europa, América do Norte, ele não é encontrado em asiáticos, indianos, africanos, aborígenes australianos. Tá? Então, ele é uma doença de caucasianos. E mesmo na Europa, essa frequência ela varia de acordo com a região geográfica. O norte da Europa, Irlanda, você encontra uma frequência muito maior do que nos países do sul europeu. Bom, e qual é a penetrância? Ela é uma doença autossômica recessiva e, portanto, a frequência ela é similar entre homens e mulheres, mas a prevalência das manifestações clínicas é maior em homens. E por alguns motivos, né? Por questão da testosterona, porque eu tenho uma influência dela sobre a hepcidina, e por questão também de que a mulher ela menstrua, né, ao longo aí de maior parte da sua vida. Ela vai ter, então, todo mês digamos, um tipo de flebotomia pela menstruação, além da gravidez e da amamentação, que também diminuiriam esses estoques de ferro. Tá? A manifestação de hemocromatose ela vai estar presente entre 25% e 60% daqueles indivíduos homozigotos para o C282Y. A gente sabe que existe a participação de alguns fatores. Podem ser modificadores genéticos, ou seja, outros polimorfismos que podem fazer com que eu tenha a manifestação clínica, fatores ambientais, estilos de vida, como, por exemplo, presença de esteatose, etilismo. Então, é sabido que a ingestão alcoólica maior do que 60 gramas por dia infere ou confere um risco 9 vezes maior de cirrose nos indivíduos que apresentam homozigose para o C282Y. Então, realmente, esses fatores podem influenciar nas manifestações clínicas. E o diagnóstico? Como que a gente faz diagnóstico de hemocromatose associada ao gene HFI? Atualmente, o diagnóstico é não invasivo. Por muito tempo, se fez necessário a biópsia para que fosse feita a quantificação do ferro hepático. Hoje, por conta aí de todo o arsenal que nós temos de ferramentas não invasivas, não utilizamos mais a biópsia para essa finalidade. Então, o diagnóstico ele é não invasivo. E ele é baseado na expressão clínica, em aspectos biológicos e nos exames de imagem. Bom, expressão clínica. O que se sabe, na verdade, é que durante muitos anos os pacientes são assintomáticos. E esses sintomas eles vão aparecer em torno dos 30, 40 anos de idade. E que sintomas seriam esses? Né? Então, aqui em azul, a gente tem particularmente aqueles sintomas que são comuns na hemocromatose associada ao gene HFE, destaque para a fadiga crônica, que é uma queixa bastante frequente nesses indivíduos, na dor articular, artrite, então principalmente pegando aqui a segunda e a terceira articulações metacarpo-falangianas, é uma artrite bastante dolorosa, pode comprometer tornozelo, a gente vê condrocalcinose nesses indivíduos, né? Do ponto de vista do fígado, posso ter desde uma hepatomegalia
até cirrose, desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. Sabe-se que na hemocromatose hereditária é pouco frequente que esses indivíduos evoluam com disfunção hepática grave. A maior parte das indicações de transplante são por carcinoma hepatocelular e menos por disfunção. Pacientes podem apresentar, então, com diabetes insulino-dependente, pigmentação bronzeada da pele. Então, o excesso de ferro vai fazer com que haja um aumento de depósito de melanina na pele. Então, o paciente fica com aquele aspecto de pele bronzeada, pele mais seca. E nos casos da hemocromatose, que a gente chama de juvenil, e aí seria aquela associada a polimorfismos em genes diferentes do HFE, onde a gente encontra mais o hipopituitarismo e o comprometimento do coração, com arritmia cardíaca e falência cardíaca. Bom, conhecendo então a expressão clínica, quais seriam os fatores, aí, os aspectos biológicos que nós iríamos avaliar para o diagnóstico? Saturação de transferrina, ferritina e o teste genético. Então, nós já vimos que quando eu tenho um excesso de ferro, eu tenho aumento da saturação de transferrina. Então, essa vai ser uma das primeiras alterações que eu vou encontrar no indivíduo com sobrecarga de ferro. E é importante que esse exame seja checado pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque eu posso ter oscilações dos níveis de saturação de transferrina. Então, vamos checar 2 vezes. E se a saturação de transferrina for normal? Se a saturação de transferrina for normal, eu não tenho diagnóstico de hemocromatose. Tá? Eu até posso ter um diagnóstico de sobrecarga de ferro, mas não de hemocromatose, ok? A outra avaliação que a gente vai fazer é o nível de ferritina, que vai me falar, então, dos estoques de ferro. Mas eu preciso lembrar também que a ferritina não está somente elevada na sobrecarga de ferro. Ela pode estar elevada na síndrome metabólica, aliás, é uma das situações mais frequentes de eu encontrar hiperferritinemia, que é a chamada hiperferritinemia dismetabólica, e a gente precisa lembrar que ela é uma proteína inflamatória de fase aguda, né? E também vai estar presente na doença alcoólica, né? Relacionada ao álcool. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu encontro hiperferritinemia, eu não posso relacionar diretamente, opa, ferritina alta é sobrecarga de ferro. Não. Eu vou precisar fazer toda essa avaliação. Tem síndrome metabólica? Está num processo inflamatório agudo? Tem ingestão alcoólica? Aí sim, eu tendo todo esse cenário, eu consigo dizer se essa hiperferritinemia está associada ou não a uma sobrecarga de ferro de origem genética. E aqui eu trouxe para vocês esse gráfico para mostrar o que eu comentei ainda há pouco, que a primeira alteração que acontece na hemocromatose é a elevação da saturação de transferrina. Então, percebam aí na linha em azul que no estágio 1 da hemocromatose eu vou ter saturação de transferrina elevada, mas com ferritina normal. Por que é importante eu saber disso? Porque se eu encontrar saturação de transferrina elevada, maior do que 45%, em pessoas brancas, caucasianas, é importante que eu faça o teste genético para hemocromatose. Eu não vou esperar que eu tenha sempre saturação junto com ferritina. Conforme vai passando, a doença vai progredindo, aí sim eu vou aumentando ferritina, vou tendo as 2 elevações, até que chega um momento que eu começo a ter aquelas condições clínicas que atrapalham a qualidade de vida, mas que ainda não são ameaçadoras da vida, né, como a osteoartropatia, a fadiga crônica, e mais para frente, então, no chamado estágio 4, eu começo a ter aí a chance maior de câncer hepático, de cardiomiopatia, diabetes, cirrose e de hipogonadismo. Bom, falando então um pouquinho do teste genético. O teste genético, como nós vimos, é feito gene HFE, polimorfismo, C282Y, eu atrás da homozigose. Homozigoto para o C282Y. Nossa, mas e se eu encontrar um heterozigoto para o H63D? É hemocromatose hereditária? Não. Se eu encontrar um homozigoto para H63D ou se eu encontrar polimorfismo no S65C, é hemocromatose? Não.
E se eu encontrar o heterozigoto composto? Bom, de maneira geral, o heterozigoto composto ele é considerado hemocromatose, mas não é uma hemocromatose verdadeira. O que acontece na heterozigose composta, no C282YH63D, é que eu posso encontrar um aumento de saturação de transferrina. A ferritina, normalmente, ela é normal ou um pouco aumentada, mas dificilmente essas alterações vão levar a estoques de ferro com dano tecidual. O que acontece é que esse polimorfismo ele pode acabar agindo como um efeito de reforço para o aumento da ferritina na presença da síndrome metabólica ou da doença hepática relacionada ao álcool. E aí sim eu começo a encontrar esses estoques de ferro mais altos. Então percebam aqui a importância realmente até maior desses fatores ambientais na presença da heterozigose composta. Mas a hemocromatose hereditária clássica é a homozigose para o C282Y. Tá? E aí, por fim, a gente vai para outra parte do nosso triângulo, que é o exame de imagem. E aqui, quem é a nossa vedete é a ressonância nuclear magnética. Por quê? Porque ela consegue não só visualizar, mas também quantificar o excesso de ferro no fígado, no baço e no pâncreas, dependendo aí do protocolo que você esteja usando. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que está disponível, aqui eu coloquei o site da internet, e é bem interessante, porque ele mostra, então, diferentes tomadas, né, da ressonância magnética. O T2 estrela é o protocolo utilizado para avaliação de ferro no tecido hepático, no baço. E percebam aqui, na primeira linha, eu tenho ferro normal. E vocês veem que a intensidade do fígado é igual à intensidade da musculatura paravertebral. E fica assim T1, T2, T2 estrela, por diante. Se eu vou para a linha de baixo, em que eu já tenho uma sobrecarga leve a moderada de ferro, percebo que em T1, em que a sensibilidade é menor para detectar o ferro, o fígado também tem uma intensidade semelhante à da musculatura paravertebral, mas ele vai perdendo o sinal conforme eu vou mudando, né? Eu vou caminhando aí no peso T2, T2 estrela, ficando então o fígado preto, negro. Mas eu falei para vocês mais cedo, um pouquinho antes, que na hemocromatose hereditária a gente tem sobrecarga no fígado, mas a gente não tem sobrecarga no baço. E a imagem me mostra isso. Eu vejo um fígado preto, mas eu vejo um baço branco. É o que eu vejo na terceira linha, que eu tenho uma sobrecarga maior. Rapidamente, já em T1, eu já tenho perda de sinal do fígado, e ele vai então com uma perda mais acentuada até o T2 estrela a mais, e eu vejo claramente que o baço está branquinho, ou seja, eu não tenho ferro no baço, mas eu tenho muito ferro no fígado. Então, esse é o achado na hemocromatose hereditária no exame de imagem de ressonância magnética. E a biópsia, como eu falei para vocês, não é mais utilizada, necessária para o diagnóstico. Mas ela tem um lugar ainda? Sim, ela pode ter um lugar. Se eu quiser avaliar a fibrose, praticamente naqueles indivíduos com ferritina maior do que 1000, que são os que têm uma chance maior de ter fibrose mais avançada, eu posso lançar mão da biópsia, ou se eu estou imaginando que ele tem uma doença outra hepática associada, né? Então, ele tem junto uma doença gordurosa associada à disfunção metabólica, ou ele tem junto uma hepatite viral crônica, eu quero fazer uma avaliação e eu posso, assim, lançar mão da biópsia hepática. A elastografia, que poderia ser utilizada para avaliar a fibrose de uma forma não invasiva, ela ainda não está bem estabelecida para essa situação de uma hemocromatose hereditária e ela atualmente ainda não é amplamente recomendada. Mas existem estudos mostrando aí cortes, seria 6,4, 6,3, para eu excluir uma fibrose avançada e 13,2 para eu ter um diagnóstico de uma fibrose mais avançada. Mas não são dados assim, de estudos pequenos e que ainda não são considerados como consenso para que eu possa usar realmente na prática clínica. Bom, uma vez tendo feito o diagnóstico de hemocromatose hereditária, ela é uma doença de origem genética, como que fica o rastreamento familiar? Eu preciso fazer o rastreamento dessa família? Sim, eu preciso, né? Então, a ideia é que eu faça a avaliação dos parentes de primeiro grau, pais, irmãos, filhos.
Quando eu tenho a questão do filho, eu posso primeiramente testar o cônjuge, né, o outro genitor, e aí eu vou ver se eu preciso ou não fazer o teste genético no filho. Tá? Seria uma maneira de você reduzir, porque, por exemplo, às vezes você tem uma família com 8 filhos, 6 filhos, né? Então, se eu tenho um pai, né, o que tem a doença, ele é heterozigoto, eu faço da mãe, a mãe é selvagem, não tem nenhuma mutação, eu sei que no máximo os filhos podem ser heterozigotos, né? Um deles. Então, não há necessidade. Então, a gente pode seguir essa regra. Outra situação é quando eu tenho criança pequena, né? Então, a ideia de testar, de fazer o teste genético, se dá a partir de 18 anos de idade, a não ser que essa criança tenha um excesso de ferritina, a ferritina seja muito alta, maior do que 1000. Aí eu vou ter que pensar naquelas hemocromatoses juvenis, que são não HFE. E aí sim eu poderia fazer o teste genético para aquela situação específica. Tá? E de maneira geral, eu posso testar o C282Y sozinho ou posso testar associado o H63D. E como eu trato? Né? Eu fiz o diagnóstico, o paciente está no meu consultório, está no meu ambulatório, cheio de sintomas, está com fadiga, está com artrite. Como que eu trato? O que eu ofereço de tratamento para esse indivíduo? O tratamento principal ainda é a flebotomia. Tá? E aí a flebotomia a gente vai ter duas fases, uma fase de indução e uma fase de manutenção. A fase de indução ela é feita com sangrias em torno de 400, 500 ml, de forma semanal, ou pode ser feita quinzenal, dependendo de cada caso, até eu alcançar uma ferritina de 50 microgramas por litro. Tá? Essa ferritina ela deve ser checada mensalmente. Por que eu não vou checar toda semana? Porque ela demora para cair. Tá? Uma vez que eu esteja ali perto de 100, eu posso até reduzir, checar quinzenal ou semanal, mas até eu chegar próximo dos 50, eu vou checar mensalmente. Né? Cuidado também para eu não deixar o paciente anêmico. Né? Então, sempre vou olhar a hemoglobina. A minha hemoglobina não pode ficar abaixo de 11. Tá? Então, esses são cuidados que a gente tem que ter durante a sangria. E essa sangria, essa fase de indução, ela pode durar vários meses, às vezes até mais de ano. Uma vez alcançada a ferritina de 50 microgramas por litro, a gente vai partir para a fase de manutenção. E a manutenção também é com a flebotomia, sendo que essa frequência cai para 2 a 4 vezes ao ano. E a minha meta é manter essa ferritina aí em torno dos 50 microgramas por litro. E quando eu estiver já na fase de manutenção, a minha checagem também vai ser mais espaçada. Posso checar a cada 3 a 6 meses, ou seja, toda vez que vou indicar ali a sangria, eu checo a ferritina. Né? E a saturação de transferrina? Eu preciso checar? É interessante a gente lembrar que no início, na fase de indução, a saturação de transferrina ela vai continuar elevada, a ferritina vai começar a cair e a saturação de transferrina ela continua no mesmo patamar. Quando a ferritina chega em 50 microgramas por litro, é quando a saturação de transferrina começa a cair. Então, existe uma regra que é chamada dos 50. Então, o que é isso? Quando eu chego, ferritina 50, eu começo a ter a queda da saturação de transferrina e eu quero que a minha saturação de transferrina também fique em torno de 50%. 50 microgramas por litro de ferritina, 50% de saturação de transferrina. Andresa, sempre vai acontecer isso? Não. Às vezes a ferritina cai e a saturação de transferrina não cai. E esses pacientes podem permanecer com saturação acima de 45%. E aí a gente vai ter que pensar em situações, em condições que possam ajudar a ter uma queda, uma melhora aí dessa saturação de transferrina. Tá? Esse é um ponto importante. Bom, outras formas de tratamento. E os quelantes de ferro? Os quelantes de ferro, eles não são recomendados como primeira linha na rotina do tratamento de hemocromatose. Tá? Então, efeitos tóxicos, efeito tóxico hepático, efeito tóxico renal, são caros. Tá? Então, eles não são primeira linha. E quando que eu posso usar o quelante de ferro?
quando o paciente não tolera ou tem contraindicação à flebotomia. Por exemplo, é um paciente com insuficiência cardíaca ou é um paciente que tem anemia, eu não vou poder sangrar, e aí, para esse paciente, eu posso usar como alternativa o quelante de ferro, mas não ele como nossa primeira linha. Tá? Outras orientações que são importantes para a gente dar aos nossos pacientes: evitar a bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica vai fazer com que haja um maior estoque de ferro, né? Que haja um maior influxo de ferro. Por quê? Porque o álcool age na hepcidina. Tá? Então, abstinência alcoólica. Não fazer suplemento de ferro. E o suplemento de ferro entra, inclusive, nesses alimentos que são fortificados com ferro. Então, tem pão fortificado com ferro, leite fortificado com ferro, suplemento que é fortificado com ferro. Então, o paciente tem que ficar atento aos rótulos e não usar alimentos que sejam fortificados com ferro. E eu preciso restringir o ferro na dieta? Você não vai comer carne vermelha, você não vai usar vegetais ricos em ferro? Não, de maneira geral, não há restrição ao ferro dos alimentos. Uma situação que a gente pode considerar essa restrição é essa que eu acabei de falar para vocês. Ferritina cai a nível de 50 e a saturação de transferrina não acompanha. E aí eu preciso dar um booster, né? Dar um reforço aí nessa entrada, né, na redução dessa entrada de ferro, aí sim eu poderia propor uma dieta restritiva, mas de maneira geral não faz parte da nossa rotina e nós não vamos pedir isso ao nosso paciente. Uma questão que ajuda, que diminui a absorção de ferro é o consumo de chá rico em tanino, né? Então você pode, paciente que gosta, né, de tomar chá, você pode estimular que ele faça uso do chá. Por outro lado, evitar a vitamina C, porque a vitamina C faz com que haja uma maior absorção do ferro. Então, evitar que esse paciente use suplementos, né, de vitamina C. Tá? O transplante de fígado, como eu comentei com vocês, a principal indicação acaba sendo o carcinoma hepatocelular. Muito pouco a gente vai indicar por disfunção hepática, porque não é com frequência que esses indivíduos cirróticos vão evoluir com uma disfunção grave a ponto de precisar do transplante. É mais fácil eles aparecerem com o CHC. E aí eu lembro vocês, então, cirrótico, hemocromatose hereditária, como qualquer cirrótico, importantíssimo, obrigatório que nós façamos o rastreamento de CHC a cada 6 meses com ultrassom de abdômen, com ou sem alfa-fetoproteína. Tá? E importante também, é um paciente que já tem uma doença hepática crônica, que ele esteja imunizado para outras hepatites, né, para as hepatites virais, na verdade. Particularmente hepatite A e hepatite B, que nós temos vacinas. Então, são indivíduos que eu preciso avaliar e se eles não forem imunes, eu preciso prescrever a vacina para hepatite A e hepatite B. Não esqueçamos disso. Tá? Então, isso é a respeito da hemocromatose associada ao gene HFE, que é a mais frequente. Com relação à hemocromatose não HFE, vamos lembrar que ela também guarda relação com sobrecarga de ferro, ela também tem origem genética, também cursa com deficiência de hepcidina, mas eu vou ter o envolvimento de outros genes que não o HFE, tá? Como eu coloquei aqui para vocês, alguns deles. Dentre eles, os responsáveis pela hemocromatose chamada juvenil. Tá? E quais são as similaridades com a hemocromatose associada ao HFE? Bom, assim como a hemocromatose HFE, ela cursa com aumento da saturação de transferrina, com sobrecarga de ferro no fígado e sem sobrecarga no baço. Ela tem expressão clínica semelhante, mostrei para vocês, sendo que no caso da juvenil, lembre que o hipopituitarismo e o comprometimento cardíaco são mais frequentes. Na pesquisa das questões aí, né, dos dados biológicos, digamos assim, nós também vamos avaliar a saturação de transferrina, ferritina e vamos fazer testes genéticos mais específicos para polimorfismos nestes outros genes. E o exame de imagem, continuamos com a ressonância nuclear magnética. E quais são as diferenças com a hemocromatose associada ao HFE? Elas são raras,
são multiétnicas, então, uma vez que o HFE, a hemocromatose, ela é uma doença de caucasianos, aqui não, aqui ela pode acometer diversas etnias, acomete pessoas mais jovens, menores de 30 anos, e por isso ela recebe esse nome, muitas vezes, de hemocromatose juvenil, e aí eu estou falando particularmente da relacionada à hepsidina e à hemojuvelina. Ela é mais grave com relação a depósito de ferro no fígado e coração, então os pacientes evoluem mais com cirrose, e a gente precisa de centros experientes para a pesquisa da mutação. Tá? Bom, e com relação àquele outro tipo de sobrecarga de ferro, que é a sobrecarga genética não hemocromatose, em que eu tenho a sobrecarga, ela é genética, mas ela não tem relação com deficiência de hepsidina, e que eu coloquei para vocês que seria, né, um representante, a doença da ferroportina. A doença da ferroportina, ela é autossômica dominante e ela vai levar à redução da atividade da ferroportina. Então, lembre, ferroportina, então, é responsável pelo transporte do ferro do enterócito e do macrófago para a circulação. E o que acontece quando eu tenho redução da atividade da ferroportina? Esse ferro fica acumulado dentro do macrófago, ele não vai transportado para o plasma. E isso faz com que aconteça o quê? Eu aumento os estoques de ferro, mas eu aumento ferritina, então, mas eu não aumento saturação de transferrina. Eu não tenho aquele influxo de ferro para o plasma. Então, nessa situação, a saturação de transferrina está normal e a ferritina alta. E aqui eu vou lembrar que eu tenho macrófago, sistema retículo endotelial baixo. Então, aqui, diferentemente da sobrecarga de ferro hemocromatose, aqui eu vou ter a sobrecarga não só do fígado, e em menores proporções do fígado, mas eu vou ter uma sobrecarga muito mais importante do baço, por conta dos macrófagos. E isso é muito claramente visto na ressonância. Então, vejam aqui um corte de ressonância à esquerda de vocês, de hemocromatose, tá? Hereditária, em que eu tenho fígado preto, aquela perda do sinal que a gente viu há pouco, com o baço branco. E à direita eu tenho um corte de ressonância de doença da ferroportina, em que eu tenho um excesso muito mais importante no baço, por conta do macrófago, que fica com excesso de ferro. E aí o baço aparece preto. Então, pela imagem, a gente fazendo a distinção, então, de sobrecarga de ferro, hemocromatose, e sobrecarga de ferro genética, não hemocromatose. E na prática clínica, né? Na prática clínica, na verdade, a gente vai ter toda essa miscelânea aqui de possibilidades. E eu destaco para vocês que, na verdade, a gente vai lançar mão sempre da expressão clínica, dosagem de saturação de transferrina e de ferritina. Vou ter a questão do papel ali genético, dependendo do polimorfismo que eu esteja pensando, que teste genético eu vou solicitar, né? Confirmando e lembrando, ratificando, né, que a hemocromatose hereditária mais frequente é aquela associada ao HFE, ao polimorfismo C282Y, e vou lançar mão também da ressonância magnética. E assim a gente vai direcionando para os possíveis diagnósticos. Tá? Aqui, então, para quem não conhece, é o complexo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, a gente tem aqui a faculdade, esses tijolinhos laranjas. Nós temos atrás, então, o prédio maior, onde tem os 2 prédios, é o Hospital das Clínicas. Atrás, a gente tem o Hospital da Criança. Tá? Então, aqui no nosso complexo HC. E eu não poderia deixar de trazer também imagens da minha querida Belém, minha terra, né? E que eu sou muito grata e eu gosto muito de retornar. Estou à disposição para dúvidas, perguntas, comentários, para quem queira acrescentar experiências, e obrigada pela atenção de vocês. Andresa, excelente aula, muito didática, foi muito, muito boa mesmo.
Essa foto aí do campus em Ribeirão, onde é a sede do curso, que era a da Fazenda, né? A sede da Fazenda, esse prédio é muito O bonito. prédio central. É verdade. Você nunca foi lá, né? Não. Eu preciso levar a Fernanda aí para conhecer, Sim. porque é muito bonito. Vamos abrir para o pessoal e aí depois a gente faz alguns comentários rápidos aí. Mas foi muito boa mesmo, muito excelente, acho que bem didática, é um tema que não é muito fácil, principalmente se você vai estudar sozinho, não é um tema muito fácil da gente estudar, né? E a gente também tem a dificuldade que não é tão comum, né? Exato. Não é tão comum. Então, os meninos acabam tendo um pouco mais de dificuldade para fechar esse tipo de diagnóstico, né? Que a gente vê todo dia, a gente acaba aprendendo meio que por osmose. Sim. Mas não tem muito. Por exemplo, acho que de hemocromatose, eu não lembro de ter feito algum diagnóstico recente. A gente fez um Wilson, uma menina, mas que até comentei com os meninos que foi o primeiro diagnóstico de Wilson que eu fiz, acho que nos últimos 5 anos aqui na Santa Casa. E de hemocromatose acaba que todos os pacientes que eu vi já chegaram para mim com esse diagnóstico, né? Mas algumas vezes vai começar com a patologista. Algumas vai começar com a gente e a gente precisa saber diferenciar os tipos, saber o que é hereditária, né? Saber encaminhar para o hemato, porque senão a gente acaba deixando passar, né? Isso. E é um trabalho conjunto, né? Porque o tratamento é a sangria, então não dá para ficar só com a gente. Isso, é conjunto. Aqui a gente tem alguns casos, mas hemocromatose era a linha de pesquisa da minha orientadora, então acaba você, né, centralizando um pouco mais. Mas realmente, como você falou, não é o dia a dia, de jeito nenhum, não é mesmo. Entra no nosso rol sempre de investigação de doença hepática crônica, né? Entra do diferencial, né? Isso, toda vez que a gente tem alteração de enzima hepática, eu tenho indício de uma doença hepática crônica, a gente vai pedir a bioquímica do ferro, né? A gente vai pedir o ferro sérico, vai pedir a ferritina, e aqui a gente faz a UTI-BC, a capacidade total de ligação do ferro, e aí a gente faz o cálculo da saturação. Então, isso sempre vai entrar no nosso rol aí de exames de diagnóstico diferencial. Mas realmente são poucos os casos. Sim. E aí, meninos, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém aí de Ribeirão? Eu estou vendo aqui o pessoal de Ribeirão, obrigada. Muito bem, estou feliz de ver aqui minha turma. Tem uma pergunta aqui. Eu pode falar, Natália. Doutora, boa noite, acho que já é boa noite. Eu sou a Natália. Primeiro, muito obrigada pela aula, foi muito, muito boa. A doutora Fernanda até tinha me dado um artigo para eu ler uns 2 meses atrás, e realmente é bem difícil, é um assunto assim que não é tão fácil, mas até tendo lido anteriormente me trouxe uma facilidade. A aula foi muito didática, muito obrigada. Eu tenho só uma dúvida não é, porque na verdade foi algo que ficou um pouco de quando eu li esse artigo, que falava um pouco sobre a realização da eritrocitaférese, que apesar de trazer bons resultados, ainda era muito caro. E assim, como a gente ainda não pegou paciente com hemocromatose, eu não sei se isso é feito de rotina, se é aplicado só em pesquisa, ou se não sei, por acaso, por exemplo, se a sua orientadora já tentou fazer e teve mudança de resultado. Não fazemos aqui em Ribeirão, não tenho experiência, o que eu vejo é só de literatura mesmo. A ideia seria você faz volumes maiores, então você consegue tirar ferritina, né? Uma quantidade maior, então você espaça mais, é como se fosse uma plasmaférese, né? Então você tira o ferro e devolve para o paciente, mas a questão é o custo, realmente, que é muito alto. E a flebotomia, ela é barata, ela é muito eficaz, ela é fácil o acesso, então ela acaba sendo realmente o top de linha. Então aqui a gente não tem experiência, nunca usei. A gente prescreve flebotomia. E os quelantes, doutora? Assim,
Por exemplo, peguei um paciente que eu comecei a fazer sangria. Esse meu paciente está respondendo, mas ainda não está com o valor que eu tenho de meta para ele. Eu associo o quelante. Como funciona mais ou menos esse manejo de vocês? A ideia é você manter a sangria. Você viu que a fase de indução ela pode durar ano, às vezes 2 anos, 3 anos. Você vai manter a sangria. Você vai interromper se o paciente, num determinado momento, não tolerar. Ou ele vai fazer um efeito ali local, ou então ele começa a fazer, a hemoglobina começa a cair, cai abaixo de 11, então você não consegue continuar fazendo a sangria. Aí você poderia pensar, mas se não, se ele está tolerando a flebotomia, aí é você fazer a flebotomia. Então, às vezes, você pode encurtar o espaço, se você estava fazendo quinzenal, você passa a fazer semanal, mas é você manter a flebotomia até você chegar no seu alvo. O quelante, realmente, para hemocromatose, ele é segunda linha. É só se eu não puder fazer a sangria. Nessa situação. Porque tem toxicidade, é caro, o acesso não é fácil, então, nossa primeira linha é flebotomia. Entendi. Muito, muito obrigada. Carlos André perguntou aqui se na hemocromatose tem alteração nas gônadas. Então, pode acontecer hipogonadismo, hipogonadotrófico, mas principalmente nos que têm hemocromatose juvenil. É mais naqueles indivíduos com menos de 30 anos que vão ter polimorfismo nos genes não HFE, na hemojuvelina ou no gene da epsidina, é quando você mais encontra. Normalmente, na hemocromatose associada ao HFE não é uma manifestação clínica comum. Mais comum é a gente ter a fadiga crônica. A pele bronzeada a gente acaba vendo menos, porque você acaba fazendo o diagnóstico antes do paciente evoluir com a pele bronzeada. Antes aparecia mais, hoje menos. Mas é mais a fadiga e a dor articular. São as manifestações mais comuns que a gente vai ver na hemocromatose associada ao HFE. Andresa, eu tenho uma dúvida. Os pacientes que têm sobrecarga de ferro não HFE, né? Não hemocromatose. Eu cheguei a ler alguma coisa sobre assim, uso ainda experimental de quelante ou mesmo da possibilidade de sangria para alguns pacientes que chegam com uma sobrecarga alta. Você tem alguma experiência com isso? Vou te falar que a gente não tem nenhum caso aqui de hemocromatose não HFE. A gente não faz na nossa rotina, que a gente testa o C282Y e o H63D. A gente não testa o S65C e a gente não testa esses polimorfismos de hemocromatose não HFE. Então, assim, não temos nenhum caso registrado, mas a literatura fala de sangria. Então, você vai na mesma linha da sangria, mesmo nesses casos de hemocromatose não HFE. E aí também você poderia lançar mão do quelante numa segunda linha. O negócio é reduzir o estoque, né? Sim. E é o que vai reduzir, que vai evitar depois essa lesão no tecido, né? Mas eu digo até em pacientes, por exemplo, que tem NASH, que já tem uma ferritina mais aumentada, eu li alguma coisa sobre quelante. Você acha que valeria a pena? Acho que então, aqui a gente não costuma usar. Paciente. Por exemplo, se você tem aumento de ferritina relacionada à doença gordurosa, associada à disfunção metabólica. Muitas vezes, quer dizer, você pode ter essa ferritina alta por sobrecarga adquirida, pode, mas muitas vezes a ferritina está alta pela própria inflamação do NASH. Então, hoje a gente vê que isso, né, tem sido cada vez mais estudado e demonstrado. E aí, a ideia, se tiver guarda-relação com a inflamação, a gente não tem feito sangria, o que a gente faz é tentar ir o controle metabólico. A causa. E não tem feito também quelante. Isso. Ok. Uma dúvida que eu tinha, que eu li alguma coisa. A gente já teve alguns casos que a gente fez sangria na época do vírus C, em que tratava com interferon. Tem estudos mostrando que na época do interferon, esses pacientes, inclusive H63D, eles iam pior na resposta ao tratamento, mas era interferon, quando tinha a mutação. Então, quando esses pacientes tinham sobrecarga de ferro, em algumas situações, eu vi isso na época da minha residência,
a gente sangrava, fazia sangria para diminuir o estoque de ferro e esse paciente responder melhor ao tratamento com interferon. Hoje a gente não faz mais com o DAA, vai para o DAA e a gente não faz mais isso. Mas teve uma época que a gente fez no vírus C, a sangria, nessas condições. Para a NASH, por enquanto, não vi nada assim para a gente fazer na rotina. Sim. Atividade física e perda de peso, né? Perda de peso. Alguém mais, pessoal? Boa noite. Oi, aqui é Alex da... Oi, boa noite. Aqui é Alex de Ribeirão. Oi, doutora. Alô? Oi, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Doutora, eu queria saber, esses pacientes podem doar sangue como opção de tratamento? Ótima pergunta. Excelente, porque você sabe que sim, né? Então, esse sangue que a gente faz da sangria, ele pode ser usado como doação. Isso não acontece em todos os lugares. Alguns lugares têm protocolos para que isso aconteça, mas não é algo universal. Mas é possível, sim, você fazer a sangria e esse sangue ser doado. Mas, assim, além disso, esse doente, se ele for ao banco e for só para doar esse sangue, eles vão usar. Geralmente ele já vai ser um frequentador do banco de sangue, né? Eles já vão conhecer. As sangrias, elas vão ser feitas no banco de sangue. Inicialmente ele vai fazer essa sangria com bastante frequência, depois ele vai acabar fazendo 2 a 4 vezes no ano, quer dizer, a cada 3 meses, 6 meses ele vai fazer a sangria. Então vai acabar fazendo parte da rotina dele, essa ida ao banco de sangue para sangria. Mas assim, a rigor não tem nada. Mas eu acho que entraria, então. Mas aí ele provavelmente entraria se aquele banco de sangue tiver um protocolo para receber indivíduos dessa condição. Certo. Se for um indivíduo, eu não sei, quer dizer, eu estou em outro lugar, vou num banco de sangue fora do lugar onde eu faço, ninguém me conhece. Se eu contar que tem hemocromatose hereditária, que tem alteração de enzima, é difícil, porque você não sabe se tem doença associada. Confesso para você que eu não sei como que seria o comportamento do banco de sangue. Mas nos lugares que tem um protocolo, é possível que esse sangue seja aproveitado. Muito bom. Alguém mais? Acho que a gente já pode encerrar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar. Oi, Boa noite a todos. Doutora Andresa, parabéns. Excelente aula, como sempre. Eu queria fazer uma pergunta, porque é bem frequente na nossa prática, por exemplo, nos ambulatórios de NASH, se deparar com pacientes com hiperferritinemia. E, geralmente, a gente calcula o índice de saturação transferrina e, na maioria das vezes, está normal. Se é alterado, a gente faz a investigação genética. Agora, nesses casos em que o índice de saturação da transferrina está normal, o paciente melhora o estilo de vida, perde peso e a ferritina ainda mantém alta. Estaria indicado a gente fazer o diagnóstico diferencial com uma sobrecarga de ferro genética não hemocromatose? Porque nesse caso, o índice de saturação da transferrina também vai estar normal. Uma das coisas que a gente provavelmente vai ter é uma ressonância, né? Sim. Desse indivíduo. E aí eu já posso também ter mais uma ferramenta que vai me ajudar. Porque, por exemplo, se eu pensar a doença da ferroportina, que eu poderia ter uma saturação de transferrina normal com ferritina alta, eu teria que ver o depósito de ferro no baço, né? Então, eu vou ter também outras ferramentas que vão acabar me ajudando. A ressonância vai ser uma das principais delas, né? Mas, normalmente, o que hoje é muito frequente, realmente a gente vê a ferritina aumentada, que eles chamam de hiperferritinemia dismetabólica, relacionada mesmo a esse processo da doença hepática gordurosa associada à síndrome metabólica. E aí eu acho que a questão é a gente insistir no controle metabólico. Então, tá certo. E nos casos, doutora, por exemplo, esqueci a pergunta.
Para organizar. Esqueci, deu branco aqui, doutor. Nesses casos, a gente usa antes a ressonância, que é de um acesso um pouco mais fácil do que o teste, né? Antes de ter esse gasto com o teste para fazer a pesquisa desse tipo de situação. Porque não é fácil também você conseguir o laboratório que faça o teste genético, é caro. É verdade, a ressonância já é bem mais acessível, né? Mais acessível, isso. E no caso dos pacientes com sobrecarga de ferro por aí múltiplas transfusões, na ressonância a gente também vai ter aumento do depósito de ferro no baço? Então, você vai ter no baço, mas aí, normalmente, quando você tem nas múltiplas transfusões, que a gente chama, que aí vão ser as adquiridas, né? Mas ela não vai ser com essa intensidade que a gente tem nas genéticas, tá? Então, você vai ter, né? A maior parte vai estar em macrófago, tanto que quando a gente olha, se a gente fizer uma biópsia, vai estar lá na célula de Kupfer, o ferro não vai estar dentro do hepatócito, então eu não vou ter esse ferro. Primeiro, não é uma grande quantidade de ferro que eu vou encontrar, tá? No tecido, tá? Então, ele não vai ter essa monta e ela vai estar, sim, no macrófago. Então, eu vou ter baço, célula de Kupfer, mas vai ser numa apresentação diferente, muito, muito menos intensa. E aí, quando eu tenho as causas adquiridas, aí sim eu penso no quelante de ferro, né? Tá certo, obrigada. Doutor, e nesses casos, boa noite primeiro, parabéns novamente aí. Nesses casos que a Aninha falou, também não vai ter depósito no miocárdio, né? Assim, Sim, na própria ressonância também é uma outra coisa que dá para diferenciar. Não vai ter miocárdio, não vai ter pâncreas. Exatamente. Não vai ter. Sim, como nas genéticas. Exato. Doutora, parabéns aí. Nossa Senhora, aulão. Oxe. Pessoal de casa do lado de cá também, viu? Trouxe meu público, sou esperta. Boas perguntas. O Alan acabou de entrar aqui, pegou acho que o finalzinho. Uhum. Oi, Alan. Ele me avisou que estava com um problema particular. Joia. Andresa, obrigado mais uma vez. Vamos fortalecer esse laço agora. Vamos sim. Eu sou daí, você é daqui, a gente tem mais motivos aí para fortalecer isso aí. Fica aberto o serviço se alguém aí dos residentes que é a fim de ver como funciona aqui em baixa latitude, o que a gente vê muito aqui. Hidatidose, ver umas coisinhas um pouquinho diferentes. Aí. A gente teve até uma acadêmica que veio com a gente ano passado também, na mesma época. Teve uma aluna aí que veio, já aqui um mês, e a gente está aqui aberto. Quem quiser ver o que a gente vê um pouco de exótico aqui, estamos à disposição. Bom, enquanto e a recíproca também é verdadeira. Também as portas estão abertas para que venham a Ribeirão, para que venham ao hospital. Pode. Muito bom, muito bom. Vamos fazer esse intercâmbio. Já se encontra a semana que vem, não é? Combinado. Tá certo? Vamos lá. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Obrigada a todos.